play it safe. I might play a little dirty someday. But I'm following fate. They say I'm the E vamos que vamos! Vamos com a Green, nossa patrocinadora, tremenda de uma plataforma para estruturação de cursos, infoprodutos online, e a Fire, que é a estrutura que a gente tem aqui, está desenvolvendo, está fazendo esse evento magnífico. E essa estrutura aqui é que a gente vai fazer, vocês não estão vendo, mas depois a gente vai soltar os bastidores para mostrar um pouquinho dessa estrutura aqui, que são 400 lugares sentados aqui, é onde a gente vai fazer o terceiro Summit de Gestão 360 Graus de Finanças e Investimentos, previsto para o dia 21 de outubro, que é o dia em que a Corporate Gestão 360 Graus, que é a nossa hold, a qual a Corporate Investimentos 360 Graus é a filhotinha, é a mais novinha, é a caçulinha do grupo. A Corporate Gestão 360 Graus, 21 de outubro, vai fazer 25 anos. E aí a gente vai levar essa estrutura presencial, híbrida, né? Presencial e online, para o Brasil e para o mundo. Eu falo mundo porque nós estamos sendo transmitidos também ao vivo pela TV Corporate Investimento 360 Graus, dentro da plataforma da Roku TV, que é uma estrutura, a maior plataforma de TV stream do mundo, com mais de 280 milhões de usuários e 500 TVs. Então, a gente está aqui falando para bastante gente e a gente quer deixar claro que qualquer dúvida que vocês tenham, coloca no chat, que o nosso time vai responder, e algumas perguntas específicas depois ou eu ou os convidados vão estar respondendo para vocês. E nas próximas semanas a gente vai abrir para uma live fechada no Google Meet para quem queira ter interesse de bater um papo ao vivo e a cores comigo e os convidados. Isso está acontecendo em todos os 12 painéis. Então eu vou trazer aqui, com uma grande satisfação, uma grande honra, o Brian, da Prox. Brian, fala aí, Brian. Tudo bem? Tudo bom, como é que você está? Tudo ótimo. O pessoal estava achando que ia gastar o inglês hoje, né, Robson? Pois é, tradução simultânea, né? Era o que todo mundo estava achando. Na cabeça. Exatamente. Deixa eu dar uma dica aqui, Brian e Lucas. Na hora que eu chamar vocês, só pela fala, Lucas, você fala que aí você troca de tela com o Brian e vice-versa, tá? Perfeito. Então a tecnologia está funcionando lá. Perfeito, já apareceu o Lucas. Então tá aí o Lucas na FA, que é um grande parceiro, cara que eu conheço. Há quantos anos, Lucas, a gente já se conhece? Meu amigo, desde 2009. Olha, já você vai contar essa história aí, como é que é, desde quando e por que a gente se conhece, o que a gente já fez junto. Eu vou trazer aqui, então a fala vai começar com o Brian, tá? Perfeito. Lucas e Brian, é bem dinâmico, pergunta, a gente tem 30 minutos pela frente, agora 27, o Brian vai ter que sair alguns minutos antes, então eu vou estar fazendo, acelerar o processo da pergunta com o Brian primeiro que o Lucas, para poder liberar o Brian, que ele tem um outro compromisso aí, que ele não pode estender mais do que o tempo previsto, e 2 minutos mais ou menos de resposta para você, a gente consegue ficar dentro do tempo com tranquilidade. Brian, por que é importante uma pessoa investir fora do Brasil? E se alguém não quer morar fora, não quer viajar, não tem parentes fora, qual a razão deveria colocar o dinheiro fora do Brasil? Claro. É uma pergunta que... me parece um contrassenso isso, né? E é uma pergunta que muitas pessoas vêm se fazendo recentemente, né, Robson? Com a integração do sistema financeiro global, né, nós vimos em 2008 o mercado de hipotecas na Califórnia, nos Estados Unidos, derrubar o sistema financeiro ao redor do mundo. O sistema financeiro está integrado, né? E tem um estudo que a Proxy acompanha, que foi feito no Reino Unido, que diz o seguinte: uma pessoa, para estar com o patrimônio bem estruturado, ela deveria ter 30% do seu patrimônio líquido desassociado com o seu risco país. Tá? O que significa isso? Que se você mora no Brasil, 1/3 do seu dinheiro deve estar descasado com o Brasil. Tá?
E esse estudo foi feito no Reino Unido por volta dos anos 2010, e aí em 2015 nós tivemos um marco na história do Reino Unido, que foi o Brexit. O povo inglês votou para quebrar com a União Europeia, e a libra esterlina caiu 35% depois desse marco. Ou seja, quem tinha seu dinheiro fora do Reino Unido, que é o país G7, é uma economia fortíssima, é uma das moedas mais antigas do planeta, viu o seu patrimônio cair 35% comparado com o resto do mundo. Quem dirá mais um país emergente com uma moeda fraca? Desculpa, isso não é qualitativo, não é opinião. É um fato. Comparando com o euro, com o dólar, com o ien, que são moedas fortes, né? Eu acho que é imprescindível hoje em dia uma pessoa ter dinheiro diversificado ao redor do mundo. Excelente. Lucas, quais os reais motivos para se investir no exterior? Complementando o que o Brian está colocando, né? Quando se fala de risco país, no nosso caso aqui o Brasil, o principal fator está associado ao risco moeda. A gente vai falar sobre planejamento financeiro, né? Sobre o Wealth, durante a jornada com outros participantes. Então vai se falar muito de projetos de longo prazo. E quando se fala de longo prazo, é muito difícil você prever o poder de compra da moeda real, principalmente, né? Se nós pegarmos o histórico desde o surgimento dela, em 1994, você vê que a perda do poder de compra para a inflação superou aí os 90%. Então, a gente acredita que você, diversificando, né, o teu futuro numa moeda forte, você tem mais chance aí de assegurar um futuro mais tranquilo. Esse é o principal fator. Dentre eles também, existe uma questão também jurídica, para você diluir o risco jurídico, político, né, e sucessória. Excelente. Excelente. Na verdade, a gente já teve, né? A gente já teve o planejamento financeiro pessoal e empresarial, né? Que foi na segunda. Tivemos também, na própria segunda-feira, a apresentação de Wealth, né? Wealth Planning, né? Com o Ricardo Piso. Planejamento financeiro pessoal foi a Vera Brock. Planejamento financeiro empresarial com o André Vaccaro, que é daí, Brian. O André Vaccaro mora nos Estados Unidos, é brasileiro, mas mora aí. Aí vem uma pergunta bem curiosa, o Brian. O teu português é muito claro. Você é americano ou você é brasileiro e foi para aí? Com esse nome de gringo, cara de gringo, eu não consigo negar, eu sou gringo, mas eu nasci nos Estados Unidos, família americana, mas eu cresci em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Aí um salve para o pessoal do interior que está nos assistindo. Cresci, fiz faculdade, estudei na USP, e aí vim morar nos Estados Unidos em 2007. Um pouquinho antes da crise. E aí conta um pouquinho dessa sua história, da sua jornada empresarial. Quem era o Brian, claro, né? E quem é o atual Brian da Proxy? E aí fala um pouquinho da Proxy também. Claro, absolutamente. Eu comecei minha carreira em 2007 em Wall Street, um pouquinho antes, que nem eu comentei, da crise. Por uns 6 meses eu não teria entrado em mercado financeiro, eu estaria fazendo outra coisa hoje. Mas eu comecei em Wall Street, eu trabalhei em diversas áreas, como analista de ações, né? Aqueles relatórios, compra, vende, o preço-alvo da ação. Trabalhei também na área de compliance e relação com investidores na Bolsa. 10 anos de carreira, Robson, eu observando como é que a coisa funciona aqui nos Estados Unidos. É muito comum o americano ligar e falar assim: o Lucas traz para nós uma oportunidade de negócio. Eu falo assim: peraí, deixa eu ligar para o meu financial advisor. Deixa eu ligar para um especialista que entende de investimentos e perguntar se essa é uma boa para mim. Porque eu sou médico, eu sou advogado, eu sou engenheiro, eu não entendo de investimentos e nem quero entender de investimentos. Eu quero pagar um profissional que entenda. Se esse profissional não fizer um bom trabalho, eu vou demiti-lo e contratar outro profissional, né? É assim que funciona nos Estados Unidos. E com esse desejo ardente no coração de levar isso de volta para os meus compatriotas aí no Brasil, família, amigos, decidi fundar a Proxy junto com o meu sócio. A Proxy é uma gestora 100% americana. Os fundadores são 100% americanos, mas eu tenho um pé no Brasil. Eu tenho sangue verde e amarelo.
e a gente fez esse trabalho sem mínimos e fazendo planejamento imigratório, que é inédito no mercado financeiro americano. Nós planejamos a mudança da família do Brasil, como vir com segurança para o Brasil, sem aventurismo, né? sem ser aventureiros. Tem uma maneira de fazer isso. E a Proxy vem, hoje nós temos clientes nos 4 continentes, e sem mínimo, né, de investimento, sem ter um mínimo de 2 milhões, de 10 milhões, a gente faz gestão para uma população global e usando o sistema financeiro americano, que é o mais transparente, o mais seguro. Aqui, Financial Advisor vai para a cadeia. Desculpa falar de um tema negativo na entrada assim, mas eu nunca ouvi falar disso na Suíça, na Alemanha, no Brasil, né? E aqui o sistema é seguro, protege o investidor, protege o cliente, para que ele ou ela possam dormir bem à noite, sabendo que o seu dinheiro está em outro país, está em outro continente, e o sistema está protegendo ele. Brian, muitas pessoas ouvem dizer que é errado investir fora do país, que é até muito caro, e também tem uma tendência de achar que é muita dor de cabeça e um enorme problema para a questão de impostos. Isso é verdade? Fala aí para o nosso público. E o nosso público, Brian, só para você estar um pouco alinhado, nosso público-alvo, tá, da Corporate Investimento 360 Graus, que é a nova organização, nova já tem um ano, né? Mas ela é nova comparado à Hold nossa, que é a Corporate Gestão 360 Graus, que tem 25 anos. Dia 21 de outubro a gente vai fazer 25 anos. Então você vai estar convidado para voltar aqui também. Quem sabe estar aqui nesse palco presencialmente, porque a gente vai ter aqui em torno de 400 pessoas, que é o espaço que comporta, e vai ser online também. E aí a gente sempre atuou como pequeno e médio empresário. Para você ter uma noção, a nossa missão é ajudar o pequeno e médio empresário a sair da crise, acelerar seu negócio rumo à liberdade de tempo geográfico e financeira. Então a gente foca no empresário. A empresa é consequência. Perfeitamente. E aí, esse nosso público está nesse espectro, tá? Do pequeno e médio empresário. Claro que tem aspirantes empresários, tem empreendedores, tem profissionais, tem estudantes, mas o nosso foco, e a gente trabalha muito com assessoria de investimentos, né, como um financial advisor, literalmente, focado na PJPF Wealth. PJ, como todo mundo sabe, pessoa jurídica, é a empresa, né? E o PF Wealth são os sócios, diretores, né, os conselheiros, né, os acionistas, que têm mais de R$1 milhão. Né? Esse é o nosso foco. A gente atende o cliente também menor, os seus funcionários, por exemplo, mas esse é o nosso foco. E aí, só para você, estou colocando abrindo essas aspas, né, para você entender um pouco qual é o público que é direcionar a tua resposta. Uhum. Absolutamente. Nós ouvimos que é errado, tem uma lenda urbana no Brasil de que é difícil, de que complica seus impostos, porque, historicamente, o brasileiro, não tem cultura de investir fora. É um país de proporções continentais, muitas oportunidades de investimento dentro do próprio país, pouca ligação com os seus vizinhos que falam outras línguas, né? E o Brasil é primariamente um país exportador de commodities, né? Então, ele não tem um trânsito de profissionais, não é um país, uma economia baseada em serviços, né? Então, assim, primeiro, não é errado você ter uma conta de investimentos em outro país. Não é complicado, não compliquem absolutamente nada seus impostos. Eu costumo dizer para os nossos clientes, parceiros e colaboradores que não muda nada o seu imposto de uma conta de investimentos fora do Brasil e dentro do Brasil. Claro que eu estou exagerando um pouquinho, né? Existem algumas mudanças, sim. Mas é muito simples. E hoje em dia nós temos, com o avanço da tecnologia, né, que é isso que permite com que a Proxy não tenha mínimo de investimentos para os seus clientes internacionais. É o avanço da tecnologia. Com o avanço da tecnologia, há ferramentas no Brasil que podem chupar os dados de uma conta de corretagem, né? Compra, vende, lucro, dividendo, chupa essas informações e monta um relatório pronto para o imposto de renda brasileiro. Tá? Tem várias ferramentas assim hoje em dia. O que antigamente era você pegar a sua mala de dólares, entrar no seu jatinho particular, ir para uma ilha do Caribe, entregar isso para o seu banqueiro no Caribe, hoje em dia é um clique. Em qualquer site você consegue fazer o câmbio, tanto para fora, quanto trazer o dinheiro de volta para o Brasil.
né? E você pode ter essa segurança. E você, empresário, uma coisa interessante que você mencionou, Robson, é que o DNA da Proxy Financial nos Estados Unidos é planejamento para small business owners. Eu não podia evitar de usar o inglês aí, mas de empresários de empresas médias e pequenas. Então, nós entendemos que essa queda de braço que o empresário tem, de, putz, se eu comprar mais uma máquina, eu posso expandir minhas vendas, né? Só que você está fazendo risco composto, você está jogando dinheiro de volta na sua empresa, de volta na empresa, e criando aí todos os outros módulos aí que a gente vai falar o pessoal vai ouvir de planejamento, né? E esse trabalho. Mas como o Lucas mencionou, sucessão, estruturação patrimonial, são coisas imprescindíveis que você tem que trazer um profissional de fora que olha objetivamente, porque o empresário olha para o seu business e vê ali o seu futuro, o futuro dos seus filhos, dos seus netos, né? E a gente tem uma grande especialidade fazendo isso e agora internacionalmente também. Excelente. Lucas, onde posso começar a investir o meu dinheiro no exterior, por exemplo? Quais são as opções que a gente tem? Ótimo. O Brian já introduziu boa parte, mas simplificando, a figura do Financial Advisor, ela é fundamental e hoje o Financial Advisor nos Estados Unidos, né, que a gente pode dizer que é um ambiente mais seguro, com uma regulação mais precisa, junto a essa persona, ele é o profissional mais completo que trabalha desde a parte de gestão de risco envolvendo seguros até mesmo análise da tua carteira. Então, o futuro do Brasil é que as famílias, principalmente de classe média alta, começam a ter o seu Financial Advisor. E hoje o Financial Advisor, ele tem provedores de acesso, que tem modalidades de produtos de saving, que a gente chama de poupança programada, né? Mais conhecido no Brasil para fins de previdência privada, plano de educação, plano de aposentadoria, onde você pode começar a investir com $100 mensais, né? Ou investimentos para quem já tem um capital acumulado e queira diversificar, como o Brian colocou muito bem aí, 20%, 30% do teu capital a partir de $10 mil normalmente, né? E o Brasil, não sei se até onde podemos citar nomes ou não, mas não vou citar, nós já temos companhias brasileiras que já se instalaram, né, respeitando aí toda a exigência do regulador, seja no Reino Unido, Estados Unidos, né, que são os dois principais centros financeiros do mundo, já criaram as suas empresas, já direcionando os seus clientes para poder começar a investir no exterior. Então, hoje, as principais corretoras do Brasil, os principais bancos do Brasil já têm braços que até então eram voltados para o cliente ultra-high, né, que seria a partir de $1 milhão, e hoje já estão direcionando para clientes com aportes normalmente a partir de $150 mil, né? Então, provedores de acesso, temos aí players brasileiros lá fora e temos aí a figura do Financial Advisor, que é mais robusto, normalmente ele é independente e tem um pool, né, de empresas aí a disponibilizar para os seus clientes de acordo com o perfil. Excelente, Lucas. Brian, última pergunta para te liberar. Pelos meus cálculos, faltam 2 minutos. A gente tem mais 2 minutos de fala sua, né? E agora? Momento atual do mercado brasileiro. Acho que você está acompanhando aí as questões das falas dos nossos líderes, né? Sim. Do nosso governo. E agora? Tiro todo o meu dinheiro do Brasil? Quais as possibilidades de investimento fora do Brasil? E quais os retornos possíveis e esperados, contando com os riscos? Claro, perfeito, né? A gente conversamos muito com investidores, com muita gente, né? A Proxy tem centenas de clientes internacionais e a conversa é muito binária, né? Gostei do que você está falando, quero tirar todo o meu dinheiro do Banco do Brasil e levar para os Estados Unidos. Negativo. Né? Aquilo que a gente prega, de novo, nosso DNA vem de planejamento financeiro, financial planning, usando as bases aí do CFP, do Financial Planning Association Global.
Não convém você tirar 100%, convém você tirar 30%, de acordo com os estudos, dependendo do seu projeto de vida. Se você vai morar fora do Brasil, você tem que tirar 100% do seu capital. Você tem que tirar 100% do seu patrimônio. Não faz sentido nenhum você ter patrimônio em moeda fraca se você vai morar num país de moeda forte. Você enfraquece o seu planejamento financeiro. Mas se você não vai morar fora, você está diversificando o seu patrimônio, né? Então, assim, diversificar 100% do patrimônio também não faz, fora do seu país, se os seus custos são em reais, não faz sentido também. Então, assim, nossa dica trabalhe, assim como o Lucas comentou, trabalhe com um profissional especialista em planejamento, especialista em estruturação patrimonial para decidir, para chegar num consenso de quanto deve ser diversificado fora do Brasil. 100% se você vai morar no Brasil não faz sentido. Os retornos, tá? Retorno é simplesmente uma função de risco. Nós costumamos dizer na Proxy aqui, para os nossos clientes americanos, canadenses, brasileiros, costarriquenses, espanhóis, nós somos gestores de risco, nós não somos gestores de retorno. Quanto é que rende? Quanto é que dá? Depende do risco que você quer assumir. Nós temos rendas fixas aqui nos Estados Unidos que rendem 25%, 30% ao ano, tá? Isso não é uma recomendação de investimento. Eu sou o chefe de compliance, já dou o disclaimer aí junto. Mas essas empresas estão quebrando. São as lojas americanas aqui dos Estados Unidos, ou globais. O mundo vem lançar as suas ações e as suas rendas fixas, os seus debentures e bonds, aqui nos Estados Unidos. E a gente tem acesso a isso através do mercado americano. Assim como nós temos ações de empresas que a gente chama de utilitárias, né, como se fosse uma CPFL ou uma empresa de água e energia, que vão render aí um dividendo de 3%, 4% ao ano e um crescimentozinho mínimo, junto com a inflação. Os últimos anos tem sido forte, mas historicamente essas empresas crescem 2%, 3% ao ano, tá? Então, assim, realmente, essa história de que não rende, o Brasil que rende, é uma concepção errada que parte do juros básico do país, né? O juros básico do Brasil, vou explicar a fórmula para vocês. Ela é a taxa livre de risco, que hoje no planeta é o juros americano, do governo americano, mais o risco país, ou risco Brasil, mais se você tiver investido em empresas, mais o risco corporativo. Então, assim, eu recebo 13%, 14% no Brasil, mas você corre mais risco, né? Então, rendimento aqui, existem rendas fixas de empresas brasileiras, do governo brasileiro em dólar, e elas são bem menores do que a taxa básica no Brasil, porque você não está correndo risco moeda, né? E só para finalizar, dificilmente você vai encontrar numa carteira de um cliente da Proxy, se o sujeito ou a sujeita são do Brasil, dificilmente você vai encontrar empresas brasileiras na carteira dos clientes da Proxy nos Estados Unidos. Por quê? Porque você voltou o risco país. E eu vejo isso inúmeras vezes. O cliente traz o dinheiro para fora, investe em Petrobras, investe em Banco do Brasil, porque está confortável com isso. E o Financial Advisor não quer encontrar resistência. E fala, não, a Petrobras está rendendo 7%, 8% em dólar. Bora, vamos lá. Nossa, a Petrobras é o show de empresa. Não é. Você está correndo mais risco do que necessário comparado com outras empresas ao redor do mundo, certo? E você volta o risco ao país. São coisas que as pessoas têm que cuidar e questionar os seus advisors quando vão investir fora do país. Brian, obrigado demais pela tua participação, parabéns pelos teus esclarecimentos tão limpo, tão fácil entendimento. Pessoal, se vocês quiserem ter um bate-papo comigo e com o Brian, acessa aí, equipe, coloca por favor o QR Code do WhatsApp, falando, quero participar da live fechada, que vai ser via Google Meet. A gente vai colocar as datas ainda previsíveis, vai ver a agenda do Brian, nossa. Não vai acontecer na próxima semana, vai ser da outra e em diante, que a gente está fazendo painel a painel. Fala que quer falar com o Brian, comigo e com o Lucas, que a gente vai ter uma reunião com vocês, a gente vai formar um grupo pequeno,
para que possa ter uma discussão, um bate-papo de 1 hora aí para a gente esclarecer o máximo. E quem quiser fazer investimento na Proxy, entre em contato nesse WhatsApp, que nós somos parceiro da Proxy, então a gente tem como levar vocês, nós somos credenciados, somos autorizados, tem uma parceria muito bacana com o Brian, com o seu sócio, toda a tua equipe da Proxy, para fazer todo um direcionamento, assessoria para investir o teu capital no exterior. Correto, Brian? Correto, corretíssimo. Vai ser um prazer. Um forte abraço para todo mundo. Grande abraço. Obrigado, Brian. Lucas, a gente tem mais 5 minutos, Lucas. Eu queria que tu contasse a história primeiro, Lucas. Eu tenho aqui mais 2 perguntas para fazer para você. Mas eu quero que você conte a história aí, como foi que a gente se conheceu. Fala aí. Como é que foi a nossa... Cara, a gente estava relembrando isso essa semana, né? Muito legal. Fala aí um pouquinho. 2009, eu morava em outra cidade, fora do Rio de Janeiro. Fui morar no Rio de Janeiro, na capital. Comecei a fazer uma MBA na Fundação Getúlio Vargas e busquei ali uma oportunidade junto à Corporate 360. Mas você lembra como foi? Por que foi? Rapaz, acho que foi amigo em comum, né? Foi numa reunião de negócios. Eu lembro. Foi o Nando que me convidou para dar uma palestra na MBA de vocês. Se não me falha a memória. Eu acho que foi isso. Aí eu tava falando, eu não lembro qual era o tema, e a gente se conheceu, que é o Nando Safreire. Exatamente. Foi isso aí. Nando Safreire. Olha lá. E aí comecei a trabalhar contigo, né? Um dos nossos clientes da empresa de consultoria era uma empresa voltada, uma especialidade não tão quanto a Proximo, que diz respeito à gestão, né, de patrimônio, mas principalmente na parte de gestão de risco, atrelado também um portfólio aí de investimentos. E eu acabei me identificando aí com o mercado, sempre sonhei em trabalhar com o mercado financeiro. Surgiu oportunidade aí e hoje estamos como um dos brasileiros aí mais premiados, aí, os Financial Advisors mais premiados. Estamos você, né? O Lucas está premiado, ganhou o primeiro lugar, tá do mundo, né? Tá entre os primeiros do mundo, né? Exato. Setembro agora tem uma premiação para receber na Austrália, na cidade de Sydney, como Top Financial Advisor in the World. Então essa é a nossa pegada, né? Como o Brian colocou muito bem, né? Você é uma pessoa que sou muito grato por todos os ensinamentos aí e com certeza aí tem grande relevância aí no resultado, né? Legal, muito Obrigado. Bom, né? Eu que agradeço, cara. É uma honra aí ter você junto comigo. Depois de tanto tempo, né? Muito legal. A empresa é do Augusto, né? Lembra? É o Augusto. Augusto Filadélfia. Augusto Filadélfia, um grande. Robinson, ele, né? Robinson. Muito legal, muito legal. Só gente boa que passa pela nossa vida. Lucas, quais os reais motivos para se investir no exterior? Foi consolidado aqui muito bem pelo Brian, complementei alguns pontos, né? Principalmente quando tange projetos de longo prazo, indiscutivelmente você dolarizar o seu capital para segurar o teu poder de compra, tá? Esse é o primeiro ponto. O brasileiro hoje já entendeu que não dá para poder apostar no INSS a segurança da tua aposentadoria, se faz necessário um plano complementar privado. Uma previdência privada, por exemplo, complementar, né? Exatamente. Mas você apostando aí na moeda dólar. Agora, quando eu falo na moeda dólar, é você de fato internacionalizar o teu capital, tá? Não é você continuar investindo numa casa no Brasil, em real, exposto ao risco Brasil, onde você está só espelhando a um ativo estrangeiro. Não, de fato, que é um caso de um BDR, por exemplo, né, o Lucas? Exatamente. O BDR é um excelente exemplo. Então, o processo de internacionalização nada mais nada é que você, junto ao banco, uma corretora de câmbio, né, um banco de câmbio, você fazer uma remessa para fins, seja de disponibilidade ou investimento para uma instituição estrangeira. Tá? Então, a internacionalização, de fato, é dessa forma. E a questão sucessória, hoje, os principais players no mercado internacional já agregam ao produto para que, em caso de uma ausência prematura do investidor, ele pode já designar beneficiários
para poder receber esses recursos e não serem atrelados ao processo de inventário, como é feito no investimento, por exemplo, no Brasil. Então, isso também não deixa de ser uma forma de planejamento tributário, porque você poupa a tua família de dor de cabeça e todo aquele custo com o inventário, ele onera. E para isso não há abertura de offshore, não há necessidade de abertura de um trust. Acho que um trust, uma offshore, ela se dá quando a gente fala de uma família já com um patrimônio bastante relevante. Quanto? Eu quero trazer aqui uma linguagem mais democrática. Quanto é relevante? Relevante para mim, a partir de $1 milhão aí faria sentido você abrir uma estrutura própria, né? Criar aí seu próprio regulamento. Abaixo disso não tem necessidade, porque já tem produtos aí com todos esses benefícios que qualquer offshore, né, já te oferece. Excelente, Lucas. A gente está finalizando aqui esse painel. A gente tem 15 segundos. Nesses 15 segundos eu quero agradecer, Lucas, a tua participação aqui. Parabenizar pela tua história, que tu, cara brilhante, em pouco tempo você se destacou, resultado fora da curva. E convidar todos a acessarem e participarem do próximo painel, que a gente tem mais gente fera aí pela frente. Grande abraço e vamos que vamos!